Hoje com o pastor Joseph Prince. Bem-vindo, igreja, para o Domingo da Visão 2021. Temos que acostumar em dizer 2021, porque 2020 já acabou, ok? Mas 2021 é um ano novo para nós e, na verdade, 2021 começa uma nova década, certo? Glória a Deus. E eu creio de todo o meu coração que Deus tem coisas especiais para você, coisas novas guardadas para você. Coisas que Deus tem guardado para você, coisas que nunca aconteceram antes. Na verdade, a Bíblia diz que Deus disse, eu faço uma nova coisa. Amém? Tem coisas novas que Deus guardou para você, e me alegro tanto. Mas para abrir tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano, e Deus já, pela sua graça e misericórdia, me mostrou algumas coisas que Ele tem feito, e ainda vai fazer, e vai continuar fazendo neste ano. Mas o que Ele está fazendo já começou no ano passado de 2020, no final deste ano. O Senhor tem feito algo e esta mensagem, que é o tema do ano, eu recebi do Senhor mais cedo, quase no final do ano passado, provavelmente durante o mês de novembro. Deus começou a falar comigo e eu não esperava por isso. Na verdade, eu começo a orar por isso e depois de algumas semanas Deus começa então a falar comigo, pouco a pouco aqui e lá. Mas desta vez eu estava fazendo somente a minha devocional em casa e o Senhor falou comigo de forma sobrenatural, falou comigo e me deu o tema do ano de 2021. Muitas mudanças, muitas coisas vão mudar durante este ano, mas tudo para o bem do seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Mas olhando para o ano do tempo e espaço mais uma vez, damos graças a Deus, porque por causa do tema, nos encorajamos, descobrimos que Deus está fazendo algo além do tempo e rompendo o espaço, amém? Como quando estamos no Zoom ou então na internet, estamos alcançando mais pessoas do que podíamos antes. Amém? As nossas reuniões físicas eram limitadas, mas agora nós tivemos uma reunião como a Zonex, a Conferência de Jovens. E olha, aquelas 2 noites nós tivemos mais jovens que assistiram e que foram impactados pelo Evangelho de Jesus Cristo do que poderíamos se tivéssemos reunião física para as 2 noites. Então Deus está fazendo coisas grandes, além do tempo e do espaço. Isso não quer dizer que tudo já acabou, não quer dizer que em 2021 vamos acabar com o ano do tempo e do espaço. Não, Deus somente vai acrescentar. Ok, Ele sempre acrescenta. E por que nós falamos sobre o tema do ano? É necessário olhar para o tema do ano, sim, porque nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando. Deus trabalha com tempo, Deus trabalha com isso. E na verdade no grego tem palavras como cronos, palavras como kairos, que na verdade é apenas um período quando Deus está fazendo algo especial. Amém? Coisas que Ele não fez antes. Um tempo especial, uma época de favor. Amém? É o kairos. O kairos fala de coisas boas. Época de favor. E olha, Deus trabalha com o tempo e as estações. Como no natural nós temos 4 estações, Deus trabalha com estações, Deus trabalha com dias, amém? Semanas, meses e anos. E tem palavras hebraicas para tudo isso, porque Deus trabalha com dias e tempo, mesmo Ele estando fora do tempo. Mas nós estamos presos pelo tempo. Nós estamos neste espaço de tempo. A Bíblia diz que devemos andar como sábios, amém? Para que possamos remir o tempo. Temos que remir o tempo. Deus pode restaurar os anos que o gafanhoto comeu. Amém? Bem, recentemente eu falei sobre o que Deus falou comigo, e na semana passada eu falei claramente sobre o que Deus falou comigo, no mês de novembro, quando Ele me deu o tema do ano para 2021. Deus, na verdade, me deu 2 passagens. Atos 9, que foi o que eu preguei recentemente, como ter dias lindos neste ano agora. Amém? Como ter dias lindos neste ano. Este não é o tema, mas foi o que Deus falou comigo em Atos 9, que conta a história de uma Tábita que ressuscitou dos mortos, e como Pedro ficou com um Simão curtidor perto do mar, em Jope. Jope quer dizer lindo. Vamos olhar isso de novo. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Então tem 2 Simão aqui. Nós terminamos falando sobre uma chave aqui, porque Simão em hebraico é ouvir diligentemente. Ou seja, a palavra ouvir, Simão, Shimon, é repetida 2 vezes. Amém? Foi repetida aqui. O maior mandamento começa com Simão, porque diz Shema, que é Simão.
Shema Israel, ouça Israel. Mas quando repete, como em Deuteronômio 28, se ouvirdes diligentemente, a Bíblia diz, amém, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, aqui tem a palavra ouvir repetida, e também diz muitos dias. Em Jope, diga muitos dias em Jope. E Jope, você sabe, quer dizer lindo em hebraico. Então são muitos dias lindos, o Senhor falou comigo. E se você perguntar por que eu estou falando disso, e você diz, Pastor Prince, você está falando que tudo isso é tipo. Deixe-me falar o seguinte. Achamos que os tipos só estão no Antigo Testamento, como a história de José, que é um tipo de Cristo. E realmente ele é, porque ele foi rejeitado pelos irmãos. E ele era muito amado pelo seu pai. Amém. E a rejeição dos seus irmãos se tornou o pão da vida para o mundo gentílico, certo? E no caso de José foi o Egito, certo? E é uma figura de Jesus como seus irmãos judeus. A nação de Israel como um todo o rejeitou, eles o rejeitaram. E como ele se tornou o pão da vida por 2000 anos para o mundo dos gentios. Amém? E ele não se esqueceu dos seus irmãos. A história de José também nos fala disso. José foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus foi traído por 30 moedas de prata, tem muitas coisas assim, eu já falei sobre isso. E pensamos que os tipos só estão no Antigo Testamento, como por exemplo a serpente de bronze no deserto. Mas nós não pensamos sobre as histórias que estão no livro de Atos, ou até nos evangelhos como tipos. Como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e ela não melhorava. Ela foi a vários médicos e só piorou, e ela veio por trás e tocou nas orlas das suas vestes. Esta é uma figura da veste de justiça e a mulher sangrava. Essa mulher é um tipo da igreja. Aquela mulher sangrava e, se a igreja estivesse sangrando, ela não vai poder conceber. E assim a igreja se torna infrutífera. Mas quando ela toca nas orlas das vestes de Jesus, nas vestes de justiça de Jesus, não a justiça dela, mas a justiça dele, ela é curada, aleluia, e se torna frutífera. Amém? Então tem segredos que Deus esconde nessas histórias, nos evangelhos, até mesmo aquele homem que era impotente dos pés, amém, que estava lá no tanque de Betesda. A Bíblia diz que aquele homem estava assim durante 38 anos, porque é uma figura de Israel. A Bíblia diz que Israel peregrinou no deserto, e nós falamos 40 anos, mas oficialmente a Bíblia diz 38 anos. Isso é mencionado no Antigo Testamento, 38 anos, é um tipo de Israel peregrinando. Aquele homem que Jesus curou, e restaurou a sua saúde e o levantou do seu leito de enfermidade. O Senhor o curou, então. É uma figura do que o Senhor quer fazer à nação de Israel quando ele voltar. Mas eles o rejeitaram. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E no livro de Atos, podemos ver tipos ali, sim, como quando Paulo estava naquele barco. E todo aquele barco é um tipo da cristandade, feito de pessoas que nasceram de novo, pessoas que falam que nasceram de novo, mas alguns não foram. Mas todos estão dentro desse barco chamado cristandade. Amém? E você vai ver que eles não ouviram Paulo. Paulo disse, não olhe as circunstâncias, porque quando o vento do sul está soprando é porque está quente. Amém? Você acha que está tudo bom, está tudo indo bem, mas não seja guiado por essas circunstâncias. Paulo era guiado pelo Espírito e Paulo, então, disse, eu creio que essa viagem vai ser de muito prejuízo, e eles não ouviram Paulo. Então a cristandade sofreu durante todos esses anos porque não está ouvindo as pregações de Paulo. A revelação de Paulo, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que fala da justiça de Deus que foi revelada de fé em fé. Nele está a graça de Deus. Amém, que foi revelada. Glória a Deus como nunca antes. Então, toda a Escritura e também os escritos de Pedro, Tiago e João, todos são importantes. Amém, as Escrituras foram inspiradas por Deus. Tudo isso foi escrito para nós, mas as revelações de Paulo foram escritas para nós diretamente. Precisamos ouvir Paulo. Eles não ouviram Paulo e acabaram num naufrágio. Mas mesmo assim, escutaram a Paulo no final. E nenhum deles se perdeu. E foram parar numa ilha chamada Malta, e Malta é mel. A ilha de Malta, ou Malita, que quer dizer mel, é uma figura do nosso destino. Quando nós ouvimos a revelação de Paulo, nós vamos chegar a este lugar. Também em Atos 20, quando Paulo estava pregando no cenáculo, no terceiro andar, e a Bíblia nos diz que um certo jovem estava sentado na janela, o seu nome é Eutico. Todos os detalhes na Bíblia têm um significado. Eutico quer dizer boa sorte. E eu falei sobre essa mensagem uma certa vez quando eu preguei aqui e falei sobre como a igreja perdeu sua boa sorte. Porque Eutico dormiu enquanto Paulo pregava. Mais uma vez a mensagem de Paulo não estava sendo ouvida.
e ele estava numa janela, e a Bíblia diz que ele caiu da sua posição. E como um crente pode perder a sua sorte porque ele se esquece que ele está sentado nos lugares celestiais, acima dos principados e potestades. É em Cristo, ele se esquece da sua vocação. Temos que andar dignos dessa vocação. E se esqueceu da posição de descanso. E por isso muitos estão caindo da graça. Mas mesmo assim, Paulo abraçou uma figura de como devemos abraçar esta geração. Abraçar os jovens, porque a Bíblia diz que esse Eutico era um jovem. Abraçar a juventude de hoje com a revelação de Paulo. E dizer que Deus não está irado com eles, que Deus enviou o seu Filho para morrer por eles. Amém, que a graça de Deus está disponível a eles. E essas revelações vão levantá-los dos mortos. Então vemos tudo isso nas histórias do livro de Atos. E o que eu estou falando? Muitos dias em Jope. Tem algo ali? Sim. Amém. E foi aqui que Deus começou a falar comigo sobre este ano agora, o tema e o que ele vai fazer. E olha aqui agora para este último verso de Atos 9. E se você for para o próximo verso que está em Atos 10, tudo fica muito mais interessante. E a Bíblia nos diz assim: e havia em Cesareia um homem, e continua dizendo, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Nós já conhecemos a história de Atos 10, como Deus alcançou os gentios. E nessa história temos uma palavra aqui que é Cesareia. E Cesareia quer dizer cortado. Quando uma mulher está com um problema durante o seu parto, então ela tem que se submeter a uma cesariana, quer dizer o quê? Cortar, ela tem que ser cortada. Certo? Ela tem que sofrer um corte. Esse é o significado. E eu quero falar algo para você. Tudo tem um significado. Olha isso, por nome Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio. Ele era centurião da corte chamada italiana. É muito interessante porque no Novo Testamento, todo centurião que vemos são vistos de forma positiva. Não eram pessoas más. O centurião da cruz disse, certamente este é o Filho de Deus. O centurião que se aproximou de Jesus pedindo por seu servo disse assim, dize só uma palavra, e o meu servo será curado. E Jesus disse, não encontrei tamanha fé, nem mesmo em Israel. Então todo centurião que vimos foram mostrados para nós de uma forma positiva. Até mesmo esse aqui. O seu nome era Cornélio, e quando o nome é mencionado na Bíblia, tem alguma verdade no nome que Deus quer que descubramos? Amém? Para aqueles que querem conhecer muito mais. Amém? Cornélio é muito interessante. Foi isso aqui que abriu os meus olhos para toda esta passagem bíblica. Eu não tinha pesquisado sobre isso, mas Deus falou comigo, pesquise o nome Cornélio. E então eu fui pesquisar, e o significado é este. Aquilo que pertence à ponta de uma coroa. Se ver o nome Cornélio, você vai ver que o seu nome não era grego, mas era do latim. E o latim, você vai ver que parece um pouco com o português, C-O-R-N, Cornélio. Como, por exemplo, corona, certo? Em latim, coron quer dizer o chifre ou coroa, como, por exemplo, corona. Corona. Você ouviu direito? Corona. Coronavírus. O que é corona? Corona, na verdade, é uma coroa. Uma coroa. Usam, por exemplo, a palavra coroação de um rei, certo? Corona. Corona, coroação. Corona quer dizer coroa. E no nosso português, coroa, nós temos a palavra C-O-I-R, certo? Coroa. A coroação. Isso vem do latim corona. A palavra em latim é corona. E Cornélio, este nome quer dizer aquilo que pertence a corona ou coroa. E se você vê por que eles chamam este vírus de coronavírus, você vai ver que esta passagem tem algumas verdades e Deus quer nos dar uma luz sobre este tempo que estamos vivendo, até mesmo neste ano de 2021. Olhe bem a palavra corona. Por que chamam de coronavírus? Bem, por quê? Eles falaram que esse vírus, se você olhar bem, você vai ver que tem umas projeções como coroa, certo? Como pontas de uma coroa. É um círculo, mas tem essas pontas como coroa. Pontas de uma coroa. Por isso o chamaram de coronavírus. Ok? Olha, eu creio que Deus é soberano. Se Deus quer que aquilo seja chamado por um certo nome que Ele dá, pelo mundo, aquele nome vai ser estabelecido. Então eu creio que Deus está no controle de tudo isso porque Ele viu isso.
E Deus colocou então nessa história aqui, deste homem Cornélio, que quer dizer aquilo que pertence ao topo de uma coroa. Se você olhar para o hebraico, a palavra coroa, na verdade, quer dizer uma autoridade de um rei. Por isso a Bíblia diz, minha cabeça será exaltada. Amém? Ou minha coroa, minha autoridade será exaltada. Então deixe-me dar agora um exemplo desta palavra quando ela foi usada no Antigo Testamento. Aqui estão as palavras de Ana, quando ela declarou essas palavras, na verdade ela estava profetizando. Ela disse, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Ele dará poder ao seu ungido. E aqui é uma figura de quê? É uma figura de uma autoridade do rei, o poder do rei. Corona, poder. É muito interessante. Nem toda palavra do hebraico coincide com o latim. Ou melhor, o latim coincide com o hebraico, porque eu creio que o hebraico veio primeiro. E não é toda a palavra que está em hebraico e tem o mesmo no latim. Mas esta aqui, karon, a palavra hebraica para ela é karem, ou keren, é assim que se pronuncia. Em hebraico, keren. Se o seu nome é Karen, o seu nome quer dizer autoridade de um rei, ou poder de um rei. É assim que está falando no hebraico. Quando Davi disse, exalta a minha cabeça. Amém? Levanta a minha cabeça, quer dizer, levanta a minha autoridade. Amém? Sobre os meus inimigos. Glória a Deus. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. E aqui vemos essas palavras. Aqui temos a palavra Karen. E você pode ver todas as letras ali, Karen. Dá para ver o C, dá para ver o R, dá para ver o N. Coron, corona. E eu falei tudo isso para estabelecer que essa passagem aqui, em Atos 10, está falando do tempo que estamos vivendo. Certo, Cornélio? O tempo que estamos vivendo, estamos passando por essa grande pandemia. Amém? E o que Deus está falando conosco? E é muito interessante, porque vemos muitas verdades, mas antes de falar dessas verdades, eu quero falar para você o seguinte, porque talvez você está perguntando, pastor, o senhor falou que vamos ter muitos dias lindos. Não, eu não falei que todo dia vai ser bom, que todo dia vai ser agradável, porque a Bíblia nos diz que temos que ficar firmes no dia mau, certo? Com a armadura de Deus. Ficar firme quando no dia mau. Mas graças a Deus, porque o dia mau, quando você é atacado, está no singular. O dia mau, ficar firme, pois, no dia mau, singular. Mas para Deus, os dias bons são muitos. Olha 1 Pedro 3, que diz, porque quem quer amar a vida e ver dias bons, olha, está falando dias bons. Dias no plural, dias bons no plural. Dia mau é singular. Mas que você tenha muitos dias bons no seu futuro. Será que o crente deve crer que existem bons dias na Bíblia para o crente no futuro? Se não, porque Deus colocou estas palavras aqui dizendo o seguinte, porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal. Vamos falar disso mais tarde, mas não é possível falar sobre tudo durante esta mensagem. Eu estou tão alegre que quero falar tudo agora, mas nas próximas semanas, como aconteceu nos primeiros domingos de 2020, falando sobre o tempo e espaço, eu não fui capaz de revelar tudo aquilo que Deus tinha me dado, que Deus deu para nós, mas nas próximas semanas nós fomos capazes de falar sobre elas. Amém? Pedaço por pedaço, revelação por revelação, amém? E depois contemplamos o plano total. Então continue assistindo e continue ouvindo nessas próximas semanas. Amém? Certo, então? Será que isso é bíblico? Sim, porque até em Jó 36, quando fala se ouvirem e o servirem, ouvir ali é Shema. Se o ouvirem e o servirem, acabarão o quê? Seus dias em bem e os seus anos em delícias. Olha, se Deus não deseja isso para nós, porque isso é uma coisa muito ruim, por que Deus prometeu então? E olha, isso não foi falado pelos amigos de Jó, e nem mesmo por Jó, mas foi falado por Eliú. Eliú foi um homem usado por Deus. Em toda essa história, você se lembra dos 3 amigos de Jó, e também Jó e Eliú, que era um tipo de Cristo em toda essa história. Era como um mediador. E ele começou a mostrar a Jó o que ele precisava ver. Amém? E Eliú disse essas palavras. Se ouvirem a Deus e servirem a Deus, acabarão seus dias em bem, e os seus anos em delícias.
O que Davi disse no Salmo 23, verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos confiar em Deus neste ano para que os nossos dias sejam dias bons. Amém? E aqui diz bondade e misericórdia me seguirão, mas a palavra aqui não é seguirão, certo? É muito mais do que seguirão, é a palavra hebraica hadaf, é a palavra usada para caçar um animal, perseguir os inimigos, perseguir. Bondade e misericórdia, não talvez, mas certamente, bondade e misericórdia vão te perseguir, meu amigo. Vão te perseguir, irmão. Amém? Vão te perseguir todos os dias da sua vida neste ano de 2021. Amém? Que você tenha muitos dias lindos. Em 2021, glória a Deus, obrigado Jesus. Em 1 Samuel 3, a Bíblia nos fala, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Ele tinha talvez 6 ou 8 anos nesta época, e a palavra do Senhor era rara naqueles dias. Em outra versão fala que era rara. Isso é triste. É triste porque antes de Deus fazer algo, Ele nos dá a sua palavra. A sua palavra é o que traz todas as suas bênçãos, do céu até a terra. Amém? E a palavra do Senhor era rara naqueles dias. Não havia visão manifesta. Não havia visão manifesta. Antes de Deus fazer algo, Ele nos dá uma visão. Por isso estou pregando essa mensagem. Amém? Para este ano. Antes de Deus fazer algo, Ele dá uma visão. Amém? E a razão por que Deus dá essa visão é porque a Bíblia diz que sem visão o povo perece. Então Deus dá uma visão. E é triste quando tem nesses dois acontecimentos. A palavra de Deus era rara naqueles dias e não havia visão manifesta. Essa visão é a visão do Senhor. E a palavra usada ali, no hebraico, quero te ensinar agora mesmo, é chamada razão. Diga razão. Diga razão. Razão, visão. Visão, razão não é uma visão que você recebe porque você comeu muita pizza na noite anterior e você sonhou e disse, eu recebi uma visão de Deus. Não, não. É uma visão profética. É uma visão que vem do próprio Deus. Ele põe uma visão no seu coração? Amém? Pode ser uma visão para a sua família, para o ano de 2021. Pode ser uma visão, talvez para o seu ministério, a sua profissão, para a igreja. Amém? Pode ser uma visão para a sua saúde. Amém? De saúde plena para o seu corpo neste ano agora. Mas se é uma visão de Deus, isso vai se cumprir. Mas é triste quando naqueles dias não tinha visão manifesta. Visão, razão. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, a Bíblia diz, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Hineni em hebraico, eis-me aqui. Amigo, ouça. Quero falar isso. Sem visão, a Bíblia diz o povo perece. Você sabia que essa palavra sem visão é a mesma palavra razão? Razão. E se olhar a NVI, diz o seguinte, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Não é por falta de dinheiro que as pessoas se desviam. Também não é por a falta de ter aquilo ou ter aquele outro. Não ter os contatos certos. Não, amigo. A Bíblia fala claramente, sem visão, sem revelação divina, o povo perece. A Bíblia diz o povo se desvia. Amém? A nossa vida vai ser uma vida de somente coisas ruins. Também uma vida de derrota. Uma depressão que parece que nunca vai acabar. Porque se nós não tivermos uma visão, não vamos ver bem o futuro. E Deus quer restaurar tudo isso para o seu povo durante esses dias. Porque a esperança é uma expectativa de coisas boas para o seu futuro. Quando você olha para o futuro, você vê trevas ou você vê luz? Amém? O que Deus quer fazer é restaurar essa visão para nós neste ano. Amém? Porque o diabo, sabemos, ele tem roubado a igreja. Ele tem roubado o povo de Deus dessa visão que é positiva, de dias lindos pela frente, amém, de dias bons, e o diabo rouba a sua visão antes mesmo dele te roubar, amém, porque geralmente quando Deus dá uma palavra, a palavra de Deus e a visão são sinônimos, e quando ele faz isso, ele dá essa palavra em forma de visão, certo? A palavra do Senhor veio a Abraão,
e disse, não temas, Abraão, e a palavra de Deus veio a Abraão em uma visão. A Bíblia diz, e Deus disse, eu sou teu escudo e o seu grande galardão. Então Deus veio a Abraão através de uma visão do quê? Do que chamamos de Megã, ou um escudo. E ele disse, eu sou teu escudo. Então nessa visão, que dominou o seu coração e a sua mente, ele pôde enfrentar a vida com positivismo. Amém? Ele encarou a vida com esperança. Amém? Ele tinha uma grande expectativa do futuro em seu coração. Porque Deus apareceu a ele e disse, o que o diabo lançar contra ti, eu serei o teu escudo e o teu excelentíssimo galardão. Aleluia! Amém! Amém! Glória a Deus! Então, antes de Deus fazer algo, Ele dá ao seu povo uma visão. Amém? Você se lembra que até Abraão falou ao Senhor, Senhor Deus, o que tu me darás, vendo que não tenho filho? Vendo que não tenho filhos. Como Abraão via a si mesmo, de fato, este é o próximo verso, depois que Deus disse que a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo, eu sou teu escudo, não temas, Abraão. Vamos ler isso. Não temas, e olha, a palavra de Deus veio a Abraão em uma visão. Essa palavra visão vem da mesma raiz que a palavra razão, vem da mesma palavra. E ele disse, não temas, e ainda disse, eu sou teu escudo. Agora, como ele recebeu a palavra de Deus? Em uma visão, então ele viu um escudo. Amém? E aquele escudo era para proteger o coração dele. Essa visão tem que afetar o seu coração, onde a fé brota. Amém? E então, de repente você vai ver que o medo foi embora. Amém? O medo correu. Amém? Porque a fé chegou. Mas como Deus dá a sua palavra? Por figuras. Amém? E Deus disse, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abraão, Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então você pode dizer, Senhor, o que tu vais me dar, vendo que essa pandemia está por aí? Senhor, o que tu vais me dar, Senhor? Qual tipo de trabalho? Porque acabei de ser demitido. Senhor, o que será do meu futuro, visto? Amém? Que isso aconteceu comigo. Senhor, eu nem consigo dormir à noite de tanta preocupação. Eu recebi esse diagnóstico do médico dizendo que eu tenho essa doença. Amém? É o que você tem visto por dentro? Amém? Isso é o que o diabo quer que você veja. Mas Deus sempre vem até você com uma palavra em uma visão. Amém? Deus quer nos dar coragem. E Ele diz, nós somos abençoados, certo? Mas como Ele diz que somos abençoados? Ele diz, porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dá o seu fruto, e as suas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Então eu penso em mim mesmo como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu tirei uma foto assim, em Israel, perto de muitas águas, porque eu me vejo dessa forma. Amém? E você sabe o que eu estou fazendo com isso? Estou edificando minha fé. Amém? A fé cresce no meu espírito, porque a Bíblia diz, o bom homem do bom tesouro do seu coração. Escute bem isso que Jesus disse. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração, tudo começa com o coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Sabe, temos focado na boca para falar coisas positivas e confessar a palavra de Deus, mas não falamos do coração. E é o coração que traz tudo para sua boca, certo? Da abundância do seu coração fala a boca. Então você crê em algo, você está vendo algo dentro de você, e você tenta falar algo positivo, e você vê que não está funcionando, você se sente um hipócrita, e você diz, nada disso funciona, os princípios da palavra de Deus que o pastor Joseph Prince fala não funciona para mim, sabe por quê? Eu ainda tenho medo, eu não consigo fazer nada. Meu amigo, você tem que mudar o seu coração antes de falar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus quer encher seu coração com luz neste ano. Deus quer restaurar para você a visão que você perdeu. Amém? Você está preparado para a visão do ano? Assente-se, relaxa, assista isso.
O ano da visão Razon. O ano da visão Razon. Quando o Senhor deu isso para mim, certo? Temos essa palavra em hebraico e também no nosso idioma. Visão Razon. Não só uma visão qualquer, mas a visão que é de Deus. A visão profética. Este é o ano da visão Razon. Deus vai restaurar visões no seu coração. Você vai focar em visões neste ano. Você vai receber visões de Deus depois da oração e essas visões vão se cumprir, porque a visão é o elemento perdido. Muitas vezes neste processo da fé, muitas pessoas focam em falar muita coisa, dizer a coisa certa, e de fato o foco agora é sobre a boca, estão focando muito sobre a boca por causa da palavra em hebraico, 5781, mas na verdade o que precede o falar é o coração. E o coração é afetado pelas visões. Deus vai afetar o seu coração? Amém? De uma forma positiva. Deus vai te dar muitas visões durante esse ano. Amém? E da abundância do coração a boca fala e tudo vai acontecer. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Lembra o que Deus falou para Abraão? Deus falou com Abraão depois de Ló se apartar? É interessante porque este Ló, o seu sobrinho, era complicado. Ló, o seu sobrinho, caminhou com Abraão e ele era problemático, mas ele se apartou. Ló se apartou. E se você não sabia o nome de Ló, o seu sobrinho, o sobrinho de Abraão, seu nome é véu. Um véu. Quando Ló se apartou, Abraão pôde ver. E o Senhor disse, levanta os teus olhos, Abraão, para o norte, sul, leste, oeste. E Deus disse, olha ao teu redor. Olha o que Deus disse. Porque tudo o que vês, tudo que você pode ver, Abraão, eu te darei. Tudo que podes ver, eu te darei. O princípio de Deus é ver primeiro e depois ele vai nos dar. Veja primeiro e vai ser seu. E o que o diabo faz, ele sempre perturba o coração, ele sempre coloca imagens na sua mente e coração, sabe, da mídia social e também de figuras que você vê ao seu redor e geralmente são negativas, são ruins, e essas coisas fazem com que você fique triste e com pensamento pessimista, porque ele quer afetar o seu coração. Ele sabe que o coração é de onde todas as coisas boas saem. É por isso que no livro de Provérbios nos diz, o livro da sabedoria nos diz, que devemos guardar o coração com diligência, porque dele procedem as fontes, ou as forças da vida e não da morte. Amém? Guarda o coração, porque dele procedem as fontes, as forças da vida. Amém? Glória a Deus. Agora vamos voltar para a história de Cornélio, Atos 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia a Cornélio, perceba que ele viu isso numa visão. Tem gente que acha que se um anjo aparecer para mim, eu não preciso de uma visão, certo? Como você, quando eu olho para você e vejo perto de mim? Para que uma visão? Mas a visão aqui aconteceu. Quando o anjo de Deus apareceu, Deus deu para ele uma visão. Ele viu um anjo se dirigindo a ele, e ele ouviu o anjo falar para ele o seguinte, a primeira palavra da boca desse mensageiro celestial foi aquilo que pertence ao corona. Eu estou interpretando isso de acordo com o tempo que vivemos. Amém? Como Deus falou comigo. Amém? A primeira palavra foi aquilo que pertence ao corona. Amém? Deus está falando. Olha, Cornélio não é uma figura desta doença, deste vírus. Amém? Não, não, não. Ele é uma figura de alguém que vive e pertence, como por exemplo, se olharmos para o futuro daqui a 50 anos, eles vão falar que essa geração foi do coronavírus. Foi essa geração, a geração que passou pelo coronavírus. Então, essa é a figura de Cornélio, e ele teve uma visão, começa com a visão. Quem disse que no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus não dá visão? De fato, Deus até prometeu que nos últimos dias derramaria do seu Espírito, nesses dias da Nova Aliança, e os jovens terão visões, e até os velhos sonharão. Então, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Eu tenho visões. Pastor Mark tem sonhos. Amém? Os jovens terão visões, e qual é a diferença? Não há diferença, certo? Entre visão e sonho, porque são figuras
Tudo isso é figura. Amém? Deus fala através de figuras. Deus sabe que figuras afetam o coração. Amém? Vai afetar a sua fé. Por isso, guarde o seu coração durante este ano. Amém? Você tem que guardar o seu coração porque do seu bom coração você vai extrair coisas boas durante este ano. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Será que Deus tem uma visão para nós neste ano de algo que Ele quer fazer? Sim, nessa história que Deus me disse que tem a ver com o corona. Este quase a hora nona do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus. Quando eu estava lendo isso, Deus falou comigo que não tem nada insignificante na Bíblia. A nona hora é, na verdade, 3 horas da tarde. Naquela época que isso aconteceu, na época de Jesus, em Israel eles falavam que tinha 12 horas no dia. E começava às 6 da tarde e terminava. O dia deles terminava às 6 da tarde. Às 12 horas do dia. Então, a hora nona seria às 3 da tarde. Ok? E, incidentemente, no calendário gregoriano, temos também 12 meses. Certo? E se você olhar para tudo isso, tem algo a ver com, então, o terceiro quarto do ano, às 3 da tarde, seria, então, o mês de setembro e outubro. Essa história aconteceu e Pedro também teve uma visão enquanto estava no terraço, no mesmo capítulo. Mas a visão de Pedro foi no próximo dia. Ou seja, Cornélio teve a visão primeiro, às 3 da tarde. Não tem detalhe que não seja importante na Bíblia. Às 3 da tarde ele teve uma visão e viu um anjo e veio para ele e disse isso que tem a ver com corona, ao chifre, a coroa. E depois, no dia seguinte, a Bíblia nos diz, Pedro teve uma visão. Ou seja, se pegarmos setembro em 12 meses, certo? A hora nona seria o mês de setembro. O que acontece em setembro? Israel celebra o ano novo deles. Eles celebram o ano novo primeiro, antes de nós. O ano novo deles começa no dia 18 de setembro de 2020. Certo? Então, eles celebram o ano novo 3 meses antes de nós. E para nós começa no 1º de janeiro de 2021. Então, algo já aconteceu. Deus está fazendo algo neste ano, algo bom. E é uma boa mensagem, não é? E olha, Deus está dizendo que tem algo a ver com a mensagem que este homem vai trazer para você, Cornélio. Então é algo que Deus está fazendo, eu estou me alegrando porque, olha, tem muitos detalhes, eu já estou passando na frente porque eu quero que você veja. Eu não estou pregando sobre aquilo que aconteceu neste capítulo, porque neste capítulo é Deus alcançando os gentios pela primeira vez. Amém? Deus usou Pedro, porque Jesus disse a Pedro, eu te dou as chaves do reino. Então veja, foi Pedro abrindo a porta dos presos aqui. Amém? Então foi Deus dando a ele as chaves, Jesus deu para ele as chaves e agora ele está usando as chaves, amém, para abrir a porta da pregação para os gentios, a pregação do Evangelho de Cristo. Mas por muito tempo os judeus pensavam, até mesmo os crentes judeus pensavam, que a salvação era só para eles. Até mesmo Jesus disse, para a mulher no poço, a salvação é dos judeus. Amém? Mas o plano de Deus era muito maior, porque Deus tem um coração cheio de amor, amém? É muito mais do que para a nação de Israel. Ele ama o mundo inteiro e por isso Jesus falou para um certo fariseu certa vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele viu que Deus não somente amou a Israel. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando Jesus ressuscitou, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Não esqueçam que eles estavam presos à discriminação. Eles não tinham nenhum tipo de comunhão com os gentios, porque eles pensavam que os gentios não eram puros. E daqui a pouco vamos olhar a história de Pedro, mas antes disso, vamos ver o que o anjo disse. O anjo disse, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse que é Senhor e disse-lhe as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Olha, no capítulo 10 não nos fala algo que Pedro relatou, porque quando falou isso, ele falou algo a mais que o anjo disse. Vamos para Atos 11, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Foi isso que Pedro fez. Ele falou palavras para salvar a ele e toda a sua casa, mas perceba, a salvação veio por palavras.
Amém. Sabemos que Jesus fez tudo por nós na cruz para sermos salvos. Amém. Ele tomou os nossos pecados, ele ressuscitou dos mortos para a nossa justificação. Tudo já foi feito, mas a Bíblia diz que você tem que confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Então, ele dirá palavras com que salves tu e toda a tua casa. Foi o que o anjo falou a Cornélio. Cornélio enviou alguns homens, 2 dos seus criados e 1 dos soldados, que ele confiava, ok? E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Perceba que enquanto o coronavírus está atingindo a Terra, amém, já falamos sobre isso, que quando vemos essa história na tipologia, vemos que o mês de setembro já passou, a hora nona, e enquanto isso está acontecendo, Pedro, o povo de Deus, estava vivendo em dias lindos. Amém? Vivemos em Jope. Aleluia! E ele os enviou a Jope no dia seguinte. Então esse dia seguinte seria 2021. Profeticamente falando, e no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, perceba que eles chegaram no dia seguinte. Ou seja, no dia anterior, às 3 da tarde, Cornélio teve uma visão. Amém? E no dia seguinte, amém, falamos do ano anterior, e o próximo dia seria este ano, certo? Este ano, e indo eles seu caminho, os mensageiros, e estando já perto da cidade de Jope, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta, aqui temos também um tempo mencionado, a hora sexta, que é o meio-dia. O meio-dia é interessante, porque a palavra hebraica, zoher, para o meio-dia, às 12, é também a palavra para telhado ou terraço. É interessante que ao meio-dia, Pedro foi ao terraço orar. Amém? E foi quando a Bíblia diz, ele teve fome. Então estamos num momento de grande luz. Amém? O meio-dia de grande luz foi um tempo que a Bíblia diz que Jesus apareceu para o apóstolo Paulo quando ele era Saulo e ele estava a caminho para prender alguns cristãos e levá-los cativo para Jerusalém. Ele estava a caminho de Damasco e no caminho para Damasco, o Senhor apareceu para ele ao meio-dia, a Bíblia diz, quando o sol brilha mais forte, mas ele viu uma luz forte e ficou cego. Saulo ficou cego. E foi necessário que Ananias, a graça de Deus, abrisse os seus olhos, orasse por ele. E ele viu Ananias, que era a graça de Deus. Aleluia, eu quero te dizer que estamos chegando no momento de maior luz. Deus está dizendo que ao meio-dia algo vai acontecer. Aleluia. Ele subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, que é ao meio-dia, e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, amo isso, e viu o céu aberto. Deus vai abrir o céu em 2021 para o seu povo. Não se esqueça que quando eu falo de tudo isso, eu não falo para o mundo vai de mal a pior. E eu já disse isso e falo de novo, porque isso está em Isaías capítulo 60, que quando Deus levantar o seu povo, e quando a sua luz brilhar sobre o seu povo, o mundo estará cada vez mais em trevas, mas Deus vai brilhar a sua luz sobre o seu povo, e os reis caminharão ao brilho da sua luz. Amém. Será que este é o tempo kairós de Deus para nós? Que o meio-dia vai acontecer neste ano para o povo de Deus, e vai ser um tempo quando vamos ver o céu aberto, totalmente. Você viu que o céu já estava aberto nesse contexto, e quando foi isso? Quando Cristo clamou, está consumado na cruz. O céu não é mais de bronze, você já viu que essa é uma das maldições? Em Deuteronômio 28, que diz que os céus serão de bronze. Amém? Quer dizer que você não vai ver o céu, a sua oração não vai chegar ao céu. Mas o céu está aberto agora, para o seu povo, para aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Amém? Veja o céu aberto sobre você e sua família, neste ano. Amém? Ele viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas. E aqui continua dizendo, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor. Isso é algo muito errado. Você não diz, não, Senhor. Amém? É algo muito errado. Não dá para dizer Senhor e também dizer não. Se ele é Senhor, tem que obedecer. E ele diz, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Ele está falando de comidas que os judeus naquela época não podiam comer. Certo? Até hoje eles não comem bacon, eles não comem lagostas, sabe, nada disso, porque está escrito na lei deles, certo? Mas aqui Deus está dizendo
Levanta-te, Pedro, mata e come. Aqui ele viu todos esses animais, répteis da terra e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. E Deus estava aqui falando só dos animais? Ou isso era simbólico? Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E aconteceu isso 3 vezes. 3, para Pedro, tem um significado, eu acho. Você se lembra que ele negou conhecer Jesus 3 vezes, e Jesus o restaurou com 3 perguntas. Amém? O restaurou ao ministério com 3 perguntas. Então 3, falou com ele: não seja rebelde, mas se lembre do meu amor por você. Amém? A minha graça para contigo. Glória a Deus. Isso aconteceu 3 vezes. E 3 vezes Deus disse para ele: o que eu purifiquei não chame de impuro. Quero te falar algo. Neste ano, não chame ninguém de comum ou impuro. Amém? Olha, uma coisa triste que eu vejo no corpo de Cristo é que as pessoas dão nomes. Ah, esses são, você sabe, esse tipo de pessoa. E falamos da sua categoria, falamos daquela categoria, falamos daquele grupo que são parte daquele segmento, daquele grupo. Não, não. Somos pecadores que Deus ama. Cristo morreu por nós. A obra da igreja é pregar o evangelho de Jesus Cristo. Não é mudança de comportamento só do lado de fora. Não é tentar mudar as pessoas com as leis e novas leis e legislações. A legislação não muda o coração do homem. Os mandamentos não mudam o coração do homem. Só o evangelho de Jesus Cristo. Nos esquecemos que temos que pregar para as pessoas, não importa qual tipo de passado que tiveram. Só há uma categoria de pessoas, se não estão em Cristo, são pecadoras, que Deus ama, que Cristo morreu por elas. Cristo morreu por pecadores. Amém? Você não pode ser salvo se você não é um pecador. Amém? Só pecadores se qualificam para o Salvador. Amém? Só aqueles que estão doentes precisam de um médico. Amém? Então, eu te declaro que nos esquecemos disso. E precisamos saber que Deus está transbordando de amor, o seu coração está querendo alcançar as pessoas. E se você olhar bem para Cornélio, você vai ver que ele não era salvo. Mas olha, a Bíblia diz sobre ele sempre dava esmola, ele era generoso, envolvido em caridade e orava a Deus sempre. Olha, eu não sei como ele falava com Deus, mas ele estava buscando o Deus verdadeiro. E eu quero te dizer que não importa se você está em alguma ilha agora. Alguns perguntam: e aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Eu te digo que a história de Cornélio fala sobre isso. Se o seu coração deseja Deus e você está clamando por Deus, Deus vai te encontrar. Deus vai enviar um mensageiro. Amém? Deus vai enviar a palavra de salvação para você. Amém? Amém? Deus falou para Cornélio: as suas orações e as suas esmolas são como uma memória diante de mim, porque ele não era salvo. Então era somente uma memória que este homem está me buscando. Então eu vou encontrá-lo. Amém? Não se preocupe com aqueles que estão em alguma ilha, em algum lugar. Amém? Se preocupe com a sua salvação. E é engraçado que algumas pessoas, quando você pergunta se eles são salvos, eles dizem: e aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Eu estou perguntando de você. Quero saber de você. Deus vai cuidar deles, mas e você? Deus está te procurando, meu amigo. Amém? Aleluia! Olha, isso é muito interessante. Toda essa visão que Pedro recebeu não tem nada a ver com, vamos dizer, matar os animais e comer. Está falando de pessoas. Sabemos que está falando de gentios, certo? E a Bíblia diz: estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, ele estava meditando na visão, e eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Olha, ele estava meditando naquilo. E olha, quem é que disse que na nova aliança, Deus não fala através de visão em parábolas ou em tipos, sabe? Em visão que vem através de tipos. Alguns dizem, eu já ouvi pessoas dizerem que no Antigo Testamento Deus falava em parábolas, em visões e tudo mais, mas no Novo Testamento ele fala claramente. Não, meu amigo, perceba que aqui é o Novo Testamento. Pedro está debaixo da nova aliança. Amém? Mas olha, Pedro teve uma visão, amém, em forma de parábola. Quem são esses quadrúpedes, répteis e aves? São todos os tipos de pessoas no mundo.
Alguns são astutos, como o que está dizendo aqui acerca dos répteis. São como cobras, e tem pessoas que são assim, tem aqueles que têm cultura, animais que são de uma cultura melhor, com dignidade, tem animais desse tipo, que são inteligentes, mas o que Deus está dizendo é que todos precisam de Jesus. Pois quando Deus olha o coração, Ele vê o pecado. Amém? Amém? Todo mundo precisa de Jesus. Olha, aqui não é salvação universal. Deus não está dizendo o que eu purifiquei não considere impuro. Deus não está falando isso para todo mundo. Deus disse não chamem de comum ou impuro. Todos eles foram separados. Não importa quão imorais eles têm sido no passado. O sangue de Jesus, de uma certa forma, não os salvou ainda, mas porque ele morreu, ele colocou o mundo todo em um lugar de favor. Deus não está atribuindo os seus pecados a eles. 2 Coríntios 5. E Deus nos deu o ministério da reconciliação. E precisamos ser fiéis a Ele e falar para eles, se reconciliem com Deus. Amém. Olha, eu não creio em salvação universal, eu creio que as pessoas têm que ouvir a palavra e aceitar assim. Mas Deus está tratando deste mundo e, sabe, todo santo dia, o ar que respiramos. Amém, até mesmo a chuva que cai e nos dá a colheita. Todo santo dia, todo santo dia. Deus faz com que a chuva caia ou que o sol brilhe, tanto sobre o justo como o injusto. O que isso nos fala? Que quando Jesus morreu na cruz, ele colocou o mundo inteiro numa posição do favor de Deus. Amém, mas eles não são salvos ainda. Mas têm o favor de Deus. Precisamos ter essa mentalidade. Jesus não olhava para ninguém e dizia, essa pessoa é terrível, eles são desse grupo ou daquele grupo, e nós usamos esses termos de forma discriminatória. Nos esquecemos que, quando Jesus olhava para as pessoas que o acompanhavam até mesmo até as montanhas, a Bíblia diz que ele os via como ovelhas. Ovelhas sem pastor, que estavam desviadas e por isso faziam coisas más. Amém? Era como ovelhas sem pastor. Amém? Sem o amor do pastor, sem o cuidado do pastor. Amém? Isso é muito bom. Como posso terminar isso? Aleluia! E nós sabemos que acaba de uma forma tão linda porque já lemos este capítulo. Mas olha, você percebeu que está falando de pessoas? Deus falou, de agora em diante, Pedro, não quero que você diga que eles não têm, sabe, comunhão. Amém? E o que ele falou para Pedro para comer aqueles animais, certo? Mata e come. Hoje falamos algo parecido, nos alimentamos com aquela amizade, sabe? Eu me alegro tanto, aquela amizade me alimenta, me sustenta. Um relacionamento que me sustenta. Quando eu passo tempo com aquela pessoa, isso me alimenta. Amém? Isso tem a ver com um relacionamento. Amém? Deus dizendo, mata esses animais e coma. Era Deus dizendo, se realize, encontre a sua alegria. Amém? Se alimente até mesmo de forma emocional com estes relacionamentos com essas pessoas. Mas não só tenha comunhão. Amém? Com pessoas do seu tipo, ou seja, só entre crentes, mas procure aquele que está lá fora. Ah, mas como cristão eu não posso andar com essas pessoas, assim você não salva ninguém. Amém? O que eu purifiquei, não chame de impuro. Foram separados, não são salvos, mas separados, com o favor de Deus. Amém? Como eu tive misericórdia de você, eu serei com eles. Vai ter muita salvação neste ano. Olha, o meu filho Justin disse algo para mim. Eu estava somente brincando com ele. Eu estava brincando com ele sobre tudo isso. Sabe, Justin ora, porque eu não queria falar para ele sobre o tema do ano. Eu disse, peça para Deus. E ele orou no carro. Ele se ajoelhou. Eu estava parado, porque a Wendy estava fazendo algo. Estávamos esperando por ela. Ele estava no banco de trás e ele orou. Ele se ajoelhou no banco de trás e orou. Depois de alguns minutos ele disse, Deus me disse que, neste próximo ano, muitas pessoas vão aceitar Jesus. Eu olhei para ele e fiquei, é assim que o capítulo termina. É assim que termina essa história termina assim. Com muitos sendo salvos, o começo da salvação dos gentios. E até hoje, fazemos parte desta herança da história de Cornélio. Até hoje, se Deus tivesse limitado o evangelho somente para Israel, estaríamos perdidos, amém? Mas graças a Deus, ele alcançou os gentios. E por causa disso, muitos estão sendo salvos, especialmente neste ano. Vamos ver muitos sendo salvos. E como? Aleluia! Glória a Deus! Olha bem. Voltando ao tipo, para os nossos dias. Amém? O que ele estava falando? Isto de eu não quero passar tempo, eu não quero me aproximar dos gentios, eu não quero estar muito perto dos gentios. O que era isso? Distanciamento social, não é?
Você pode ver esse tipo aqui, sabe? Quando o Senhor mostrou isso para mim, eu vi uma forma de distanciamento social. Pedro fazendo distanciamento social, certo? Olha, eu não estou dizendo, escute isso, que tudo isso aqui tem uma conexão com este ano e eu não sei ainda de todos os detalhes daquilo que vai acontecer neste ano. Mas vamos pensar, porque você tem que escutar sim as autoridades que estão te orientando no seu país, seja o que for, amém? A ordem acerca do distanciamento social. Quantas pessoas devemos permitir no nosso meio? Mas, olha, baseado nessa história, Deus vai fazer algo. Amém? No que diz respeito ao distanciamento social, Deus vai fazer algo acontecer para que todo mundo concorde que não precisamos mais do distanciamento social. Isso vai começar neste ano? No meio deste ano, porque o meio-dia, a sexta hora, quando ele recebeu a visão, será que algo vai acontecer no meio deste ano? Algo vai acontecer no meio deste ano, perto do meio deste ano. Algo vai acontecer que vai trazer um grande alívio. E te digo, igreja, fiquei tão feliz quando eu vi isso. Amém? Que seja feita a vontade de Deus. Amém? Não a minha interpretação, mas a de Deus. Mas quando Deus mostrou isso para mim, amém? E disse que ele vai fazer algo. Deus não gosta que as pessoas estejam afastadas umas das outras, até mesmo por causa de confusão e falta de perdão. Isso faz com que elas se afastem. Sem a pandemia, as pessoas se afastam. Deus quer que todos perdoem. Amém? Então faça isso, perdoe sua esposa. Perdoe o seu marido, perdoe o seu filho, perdoe os seus pais, amém? Perdoe o seu irmão ou a sua irmã, perdoe aquele amigo. E olha, o fato é este, amigo, o perdão realmente ajuda, é saudável, amém? Isso vai trazer saúde para você. As pessoas que guardam mágoa, que não conseguem perdoar, desenvolvem até doenças nos seus corpos. Sem mencionar que estão sempre estressadas. Porque você não foi criado para operar com amargura e ressentimento. Você foi criado para funcionar com amor. Amém? Como um carro que não foi feito para funcionar com água. Não colocamos água onde devemos colocar gasolina. Amém? Foi feito para funcionar com gasolina. A gasolina é como o amor para nós. Não devemos ter amargura no coração. Amém? Amém? Pela cruz de Jesus, Deus perdoou os seus pecados. Os seus pecados eram como uma dívida de $1 bilhão que foi cancelada. Amém? Esta é a verdade. Era uma dívida de $1 bilhão que foi cancelada. E alguém talvez te feriu. Amém? O que para Deus é uma dívida de $10 mil. Você não vai perdoar? Perdoa porque Deus, por amor a Cristo, já te perdoou. Amém? Aqui tem uma figura no meio de Atos 10 que parece com distanciamento social. Amém? E Deus vai fazer algo sobre isso. Amém? Aleluia. Que isso aconteça, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Será que algo vai acontecer no meio deste ano? Amém? Mais ou menos no meio. Por que eu falo meio? Por causa do meio-dia. A oração da sexta hora, 12 horas no dia, 12 meses no ano, tiramos daí. Talvez. Amém? Vamos ver. Glória a Deus. Mas tem algumas coisas que eu sei com certeza que Deus falou comigo. E quando eu tiver certeza, eu vou dizer, Deus falou. Amém, como eu sempre digo. Glória a Deus. Aleluia. Neste ano de visão, razão. Como alguns anos atrás foi o ano da sabedoria, Hased. Amém? Hased é graça. A sabedoria, combinada com a graça, foi o que Deus fez durante todo aquele ano. Mas neste ano Deus falou comigo a palavra visão, razão. Visão, razão. Isso nos ajuda, sabe, com a propaganda sobre isso. Se você usar uma camisa ou qualquer coisa que fala disso, as pessoas vão perguntar, o que é razão? O que é esse tal de razão? Isso abre o caminho para você. Amém? A visão, razão, Deus vai restaurar. É o que Deus vai dar para o seu povo neste ano de 2021. Amém? Sem visão, o povo perece. Olha, Pedro desceu. Ele estava meditando naquela visão, ele recebeu a interpretação e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, precisamos aprender a ouvir o Espírito, amém? O Espírito falou com Pedro. E por que o Espírito falou com ele? Ele falou com Pedro porque ele era um grande bispo,
Amém? Ele era um homem ungido especialmente por Deus, aleluia. Ele caminhou com Jesus. Mas e nós? É lógico, Deus não é injusto, Ele é justo. Amém? Ele vai falar com você pelo Espírito Santo, então ouça a voz do Espírito neste ano. Disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E agora, por causa do tempo, vamos até o versículo que fala que eles foram. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Enquanto ainda estamos online, você deveria convidar os seus parentes e amigos mais íntimos para ouvirem a palavra de Deus, para que eles recebam a visão de Deus. Aleluia! Esse Cornélio não era egoísta, amém? Ele sabia que Pedro estava vindo e ele convidou seus parentes, convidou seus amigos, ele convidou todos eles. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés o adorou, mas Pedro levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, percebeu? Muitos se haviam juntado. É importante você saber porque é o começo da salvação dos gentios. Não foi um sendo salvo aqui, outro sendo salvo ali, mas muitos foram salvos e depois se tornou como um efeito de bola de neve até chegar a nós. Porque não somos judeus, então somos todos gentios, mas somos uma nova criatura em Cristo, amém? E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito ao homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, que para mim é um tipo de distanciamento social, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9, eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. E disse Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e está hospedado em casa de Simão, curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará, e logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, e Pedro começou a pregar. Pedro começou a falar sobre como a palavra de Deus foi enviada por Deus a Israel, como João Batista veio para abrir o caminho para o Messias, e depois ele falou como Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, que veio fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E então chegou ao ápice da sua mensagem. E olha o que aconteceu, a Bíblia diz, Pedro pregando disse, a este dão testemunho de todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados. Olha, Pedro disse, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, que pelo seu nome você recebe o perdão dos pecados se você crer. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia! No final do ano nós vamos ver muita gente sendo salva. Glória ao nome de Jesus. Amém. E Deus vai fazer como nunca ele fez antes. Sabe, quando Deus deu o Espírito Santo dessa forma, nunca tinha acontecido, era algo novo. Ninguém estava orando. Amém. Enquanto, para os judeus, para Pedro, e todos os outros discípulos tiveram que se reunir no cenáculo e orar por 10 dias. Certo, quando Jesus foi assunto aos céus, eles oraram por 10 dias até o dia de Pentecostes. E então o Espírito Santo veio. E até mesmo quando Pedro se levantou para pregar para os judeus, ele disse, arrependei-vos, amém, e sejam batizados. E então recebam o Espírito Santo. Ele falou sobre batismo e também falou que eles iriam receber o Espírito Santo. Mas aqui eles receberam primeiro e depois foram batizados nas águas. Então é algo novo, amém? Deus não está esperando mais, então pela televisão ou internet, você pode receber o seu milagre, você pode receber salvação, você pode receber a cura, você pode receber o milagre, você pode receber a visão que Deus tem para você, amém? Porque a visão sempre se manifesta, aleluia, porque aquilo que já foi, não vai ser aquilo que vai ser, e aquilo que aconteceu no seu passado, que foi ruim,
que foi algo até muito deprimente, sabe, não vai acontecer de novo com você, em nome de Jesus, porque Deus vai fazer algo novo, glória a Deus. Um tempo novo, aleluia, chegou. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu tenho uma missão especial do Senhor para você, um dever de casa para você. Eu quero que você faça uma oração todo dia. Escute, amigo, antes de eu falar dessa oração, quero dizer algo. Deus falou a Abraão: o que tu vês, aquilo que os seus olhos podem ver, tudo o que você puder ver, eu darei a você. O que você está vendo, tudo o que você puder ver, eu darei a você. Tudo o que você vê, eu te darei. Abraão respondeu mais tarde dizendo, Deus mostrou para ele a visão, mas ele ainda respondeu, eu não tenho nenhum filho, visto que não tenho filho. Sabe o que Deus fez depois? Deus tirou Abraão da tenda. E Deus mostrou para ele as estrelas. E Deus disse para Abraão, conte as estrelas. Conte a história e também enumere as estrelas. E ele começou a contar. Eu não sei, mas você pode pesquisar e descobrir quantas estrelas podemos ver com os olhos físicos. Ok, mas ele contou até que ele não pôde contar mais. Talvez Deus deu para ele uma visão profética para ver as estrelas além dos seus olhos naturais. E ele começou a ver as estrelas, e as estrelas começaram a se tornar em crianças e bebês chorando. E naquela época, ele e a sua esposa Sara não tinham nenhum filho. Ele e a sua esposa já estavam com idade avançada, e a sua esposa era estéril. Ele olhou para Deus e começou a clamar. E Deus disse, conte as estrelas, se pode contar. Veja se você consegue contar as estrelas. E ele pôde ver então o rosto das crianças clamando, Pai Abraão, Pai Abraão, Pai Abraão, até que o seu coração ficou cheio dessa visão. Deus mudou a visão de Abraão. Deus teve que mudar a sua visão. Deus teve que transformar a visão de Abraão do lado de dentro para depois transformar do lado de fora. Amém. Sabe o que aconteceu? Você já sabe, Isaac veio mais tarde. Eu vou falar mais sobre isso nas próximas semanas. Mas, antes que Deus faça algo na sua vida, Ele vai te dar uma visão. Amém? Você diz, Pastor Prince, andamos por fé e não por vista. Isso está falando da visão natural. Andamos pela fé, mas a fé é visão espiritual. Você vê coisas que outros não veem. Quem só olha com os olhos naturais. Amém? Como Eliseu e o seu servo, Eliseu disse para o seu servo que estava tremendo porque viu o exército inimigo que tinha cercado a casa deles. E ele ficou com medo. E Eliseu fez o seguinte, pediu, Senhor, abre os olhos dele. E o Senhor abriu os olhos daquele servo. E em volta do inimigo, em volta daquele exército que estava lá para capturá-lo, ele viu seres angelicais e carruagens de fogo. E Eliseu disse, mais é quem está conosco. Tem mais conosco do que com eles. Tem muito mais coisas positivas acontecendo ao seu favor neste ano do que as coisas que são contra. Por quê? Porque esses anjos estão trabalhando. Nós temos mais anjos conosco do que com eles. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia. E eu quero que você faça essa oração. Amém. Para caminhar por essa visão. A fé é caminhar pela visão espiritual, então faça essa oração. Por que eu falei que o coração e a visão caminham juntos? Por causa dessa oração em Efésios, capítulo 1. Eu quero que você faça essa oração todos os dias. Para você mesmo. E para os seus filhos. Amém. E certo dia você vai ver. Porque eu já faço essa oração durante muitos anos. É uma oração que eu faço. Acho que é a que eu mais faço. Com entendimento. Do que qualquer outra oração que eu faço. Ok? Durante muitos anos tenho feito essa oração. É uma oração pelo Espírito de sabedoria e revelação, mas olha como esses dois caminham de uma certa forma. Efésios 1. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria? Quantos querem o Espírito de sabedoria e de revelação? Quantos querem também o Espírito de revelação? Aleluia! Espírito de sabedoria e de revelação. Então, como esse Espírito de sabedoria e revelação operam de acordo com esse texto? Ele escreveu para crentes que já tinham o Espírito Santo. Mas ele disse, eu oro para que você receba a manifestação do Espírito Santo como o Espírito de sabedoria e de revelação. Nem todo mundo tem isso.
Mas vem a pergunta, como o espírito de sabedoria e de revelação operam em nós, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Uau! O nosso entendimento tem olhos. E o espírito de sabedoria opera quando Deus abre os olhos do seu entendimento. A palavra iluminados, fortizo no grego, quer dizer inundado com luz, de onde vem a palavra foto, certo? Como se obtém a foto? Certo, a foto é um reflexo dos raios de luz. E Deus quer os olhos do seu entendimento, que talvez agora estejam cheios de coisas ruins e trevas, de tudo aquilo que está negativo acontecendo no mundo. Você leu alguma coisa sobre doenças e a sua consciência pensa nos sintomas e você está com o coração cheio de coisas erradas, irmão. Amém? Escute. Deus quer inundar o seu coração com luz, porque o que você vê como uma foto vai ser reproduzido. Amém? E o espírito da sabedoria opera, como a Bíblia diz que algumas pessoas receberam o espírito de sabedoria no Antigo Testamento, como por exemplo Bezaliel. A Bíblia diz que Deus o tinha enchido de um espírito de sabedoria e entendimento para que ele fizesse os móveis do tabernáculo. Amém? Ele não podia fazer a arca da aliança, a menorá, sem o espírito de sabedoria. Ou seja, quando o espírito de sabedoria te enche, acontece algo. Você não sabia fazer algo, mas quando o espírito de sabedoria te enche, você diz, eu vejo. Eu sei como fazer isso. Sim, eu vejo. Já sei o que fazer. Agora estou vendo, usamos essa linguagem. Nós falamos, agora vejo. E muitas vezes não é fisicamente, mas vemos lá dentro. É assim que o espírito de sabedoria e de revelação operam. Amém? Tendo iluminado o seu entendimento, faça essa oração para você mesmo, todo dia. Faça essa oração pelos seus filhos. Amém? Para que Deus dê o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Jesus, especialmente no conhecimento do Senhor. Amém? Tendo iluminado os olhos do entendimento deles, que o coração deles também seja iluminado. Amém? Cheio de luz, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo. Amém? Para todos nós. Uau! É necessário o espírito de revelação e sabedoria e os olhos do entendimento iluminados para ver. Que essa seja a sua oração e a sua realidade neste ano. Em nome de Jesus, quando o Senhor falou comigo sobre este ano, alguns meses atrás, quando Ele me deu essas passagens, disse, filho, você percebeu que na sua vida eu tenho aumentado a manifestação da visão, de ver. E é assim que em muitas das minhas mensagens no passado, durante muito tempo, no passado, eu tenho orado por muitas pessoas e eu tenho falado, mas nunca foi desta forma. Porque eu comecei a ver aquilo que Deus está fazendo. Na vida de muitos, às vezes é muito rápido, vem rapidamente, e eu fico até perdido, mas isso está acontecendo com muitas pessoas. Eu estou vendo agora mesmo. Em nome de Jesus, isso vai acontecer com você também, porque é como uma luz que estivesse acendendo, é o espírito de sabedoria se manifestando. O espírito de revelação está enchendo seu coração, e você vai ver, uau, até nos negócios, até mesmo naquelas coisas que confundem as pessoas, os experts vão ficar confusos. Você vai ver tudo aquilo. É assim, você vai dizer, eu vejo. Eu profetizo isso, porque agora mesmo eu vejo o Senhor tocando em pessoas de uma forma especial. Eu vejo alguém com um caroço no pescoço e está bem do lado direito. E eu vejo o Senhor tocar neste caroço, está desaparecendo, está se dissipando. Eu amaldiçoo esse caroço em nome de Jesus e declaro a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você vai ter uma saúde perfeita. Amém. Vá aos médicos e depois nos conte. Glória ao nome de Jesus. Tem alguém que foi recentemente ao médico e o médico descobriu um tipo de caroços que parecem que são tumores na parte do seu ventre. Agora você está preocupada e você tem alguns exames a serem feitos. Agora mesmo, em nome de Jesus, eu falo a esses caroços e declaro que eles morram. Eu declaro que esses tumores sejam arrancados pela raiz e se lancem ao mar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Alguém com problema no coração? E, na verdade, você teve um pequeno ataque cardíaco neste ano que passou.
E você está sentindo dores de novo. E agora mesmo eu estou sentindo o poder de Deus no seu corpo, está passando pelo seu corpo e você está sentindo este poder agora. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Tem uma pessoa que acordou recentemente e você percebeu esta mancha do lado direito do seu rosto, toda essa área do seu rosto, e está espalhando até chegar lá atrás, e você nem sabe por quê. E você está passando creme, usando alguma coisa e não está melhorando. O Senhor está te curando agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. E vai te dar uma pele muito linda, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Receba a cura. Mesmo que eu não fale do seu problema, receba a cura. Amém. E este ano, eu digo para você, em nome de Jesus, vai ser o ano de maior saúde. Eu declaro a todo caroço que não deve estar no seu corpo, eu declaro que em nome de Jesus eles murchem e morram. E nunca mais voltem ao seu corpo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu declaro vida, cura, saúde para toda célula, para todo órgão e todas as áreas do seu corpo, do topo da cabeça até a planta dos seus pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, toca neles agora mesmo. Eu vejo alguém com um problema de coluna e isso parece que é no meio da sua coluna. Parece que é bem no meio e você está muito ciente deste problema. Já falaram para você que é uma abertura que está fazendo com que os nervos ali afetem muito a sua vida. E você constantemente se levanta no meio da noite porque você sente dores nas costas e você vive se mexendo. Receba a cura em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Vai ser um ótimo ano. Amém. Mais uma vez, coloque a mão no coração. Amém. Veja este ano e diga assim, em nome do Senhor Jesus, neste ano da visão Razon, eu vou caminhar com Deus. Eu vou seguir o seu Espírito, ouvir a sua voz, receber sua palavra, receber suas visões que Ele tem para mim neste ano, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, Pai, faça essa oração. Pai, em nome de Jesus, que eu possa neste ano, durante todo este ano, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, me dá, ó Pai, o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento do Senhor. Faça essa oração agora. Amém? E que os olhos do meu entendimento, os olhos do meu coração, sejam iluminados, inundados com luz, para que eu saiba aquilo que tu queres que eu saiba. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Se você está assistindo, amigo, e nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, nada melhor do que este tempo que estamos vivendo, amém? Para fazer Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Cristo morreu por pecadores. Amém? Você tem que reconhecer que você tem pecado na sua vida, você é um pecador, mas Cristo morreu por pecadores como você. Amém? Faça essa oração. Diga, Pai Celestial, eu confesso com a minha boca, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados e eu creio que Tu o ressuscitaste dos mortos quando eu fui justificado nele. Obrigado, Deus Pai, os meus pecados foram perdoados. Eu sou justo por causa do sangue de Jesus e sou grandemente abençoado, altamente favorecido e eu sou sempre amado por Ti. Eu te agradeço, Deus Pai. Vai ser o melhor ano da minha vida. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, você agora é filho de Deus. O que aconteceu com Cornélio, aconteceu com você. Amém. A salvação chegou à sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé agora. Vamos crer que Deus, amém, durante este ano, vai nos dar muito mais dias lindos do que em 2020. Amém. Você crê que isso vai acontecer? Eu já te dei a passagem bíblica para isso. Eu já te dei também os versos para tudo isso. E não deixe então que as vozes de dúvida, até mesmo de muitos crentes, porque tem crentes falando que você não deve esperar como cristão ter dias lindos, porque aqui vamos sofrer, amigo. Isso não vai ser todo dia. A Bíblia diz que tem o dia mau, certo? Um tempo. Amém? Mas graças a Deus vai ser curto, comparado com os dias bons. Vamos crer nisso. Então levante as suas mãos neste lugar. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por este novo ano de 2021. Eu te agradeço, Pai, porque podemos olhar para este ano como um novo
pedaço de papel, Senhor, com nada escrito nele, e oramos, Deus Pai, para que Tu escrevas uma linda história de amor, Pai, do Teu amor por nós, Senhor, e escreva todas as bênçãos para nós, Senhor, neste papel, Senhor, para este ano, Senhor, para nós, e que isso se manifeste, Senhor, que isso se manifeste de tal maneira que se torne um ponto de referência para as pessoas ao nosso redor poderem ver, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que fazem parte da nossa vida, Senhor, quer sejam os nossos amigos ou os nossos parentes, que todos conheçam a Jesus Cristo. Amém, por aquilo que vão ver nas nossas vidas. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor faça deste ano, Senhor, o melhor para a nossa saúde. Isso só é possível, Senhor, não quando nós fizermos algumas dietas ou exercício, mesmo tudo isso sendo bom no natural, mas tudo isso pode falhar. Mas a saúde vem de Ti. Então pedimos, Pai, em nome de Jesus. Repita após mim. Diga, Pai, em nome de Jesus eu peço a Ti. Me conceda, Senhor, que neste ano seja o mais saudável da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vejo alguns fazendo exercício, eu vejo alguns tendo uma nova visão para fazer algo novo. Não é resolução, é uma visão. Obedeça. Amém. Faça isso, porque Deus, antes de fazer algo, Ele vai te dar uma visão. E se prepare também para outras visões que Ele vai dar, como aquela que Cornélio teve, e Pedro também, visões. Amém. Porque Deus continua dando. Aleluia. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Amém. Nesta semana, que o Senhor te abençoe com a sua família, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda favor, que o Senhor conceda a ti e aos seus amados sua shalom, paz, bem-estar e saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E da próxima vez vamos continuar falando do que Deus tem para nós para este ano. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. If there are things that's happening in your life right now you're not happy with, or you don't see the kind of life that you envision a blessed man should have, change your heart. He wants it to change your life from the inside out. This month, we want to send you this powerful 4-CD audio series, Change How You See, Change Your Life, for your gift of support. Get ready to receive your breakthrough as you fill your heart with faith pictures from God. We're not saying see it to make it real. We are saying open your eyes to see what is already there. Let God fortizo the eyes of your heart. This is knowledge of Him. And for a gift of $75 or more, you will also get Joseph's latest CD and DVD album, His Zone Vision. Receive God's prophetic vision for your life. God's going to cause you to be full of His vision this year. Not just any vision, the vision that is from God, that prophetic vision. The vision of God transcends time and space. May God open the eyes of your heart, amen, to see what God wants you to see. Your breakthroughs and miracles begin with seeing God's best for you. Position yourself to receive God's Hazon vision for your life. Get these powerful resources for your gift of support to the ministry today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org right now. Dear friends, if you've been blessed by seeing the beauty of our Lord Jesus and His love unveiled through our broadcast, would you like to join us in impacting more people with the message of His grace? We are living in the last days, and I feel a sense of urgency in my heart to reach even more people still living in darkness so that their lives can be transformed by the grace of God. So if you're watching this and are not yet a JPM partner, I want to invite you to be part of this important work. Will you pray about being a JPM partner today? We are very grateful for all our JPM partners. You share with us in the great harvest of every life that has been healed, every marriage that is restored, and every person that has been set free from guilt and condemnation. Thank you, JPM partners.
Let's continue to be bold in advancing the gospel of grace. God bless you. Thank you, Joseph Prince Ministries partners, for your prayers and generous support that help us broadcast the gospel into millions of homes around the world. Today, we thank God the gospel of Jesus Christ has transformed everyone under the sound of it. And that's the reason for the TV ministry. Broadcast from the housetops to all the four corners of the earth. Amen. We invite you to partner with us to send the gospel of grace to the nations. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org/partner today. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.